Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente uma das maiores dificuldades que você tem com o alemão é a declinação. Hallo, eu sou a Caro do Deutsch by Caro. Eu sou professora de alemão há 8 anos, atualmente, pelo menos no momento que eu fiz esse vídeo. Eu sou formada em letras alemão pela Universidade de São Paulo. Estudo alemão há 13 anos, desde os meus 16 anos de idade. E também sou formada em pós-graduação pelo Instituto Ivoti, do Rio Grande do Sul. Esse é um novo quadro que eu trouxe aqui para você no YouTube, chamado A Lógica do Alemão. O que você vai aprender aqui? Muita gente acha a gramática do alemão difícil. Acontece que a gente precisa abstrair a lógica do português e entender que o alemão tem uma lógica própria. É isso que você vai aprender comigo gratuitamente nessa sequência de vídeos, uma gramática descomplicada. Se você está curtindo a ideia, não esquece de se inscrever aqui no canal para ficar ligado nos vídeos que vão chegando toda semana sobre gramática do alemão e outras coisas culturais. Bom, hoje a gente já vai começar logo de cara com 2 pets no pé, que é para resolver os seus problemas. Eu tô aqui, não tô aqui para te enrolar, eu tô aqui para te ajudar de verdade a entender o alemão e a lógica do alemão. E então vamos começar, né, com aquele monstro que todo mundo acha que tem 7 cabeças, mas que só tem 4. Ou melhor, tem 3. Igual aquele cachorro, o fofo do Harry Potter, que tem 3 cabeças, aquele cachorro do Hagrid do primeiro filme. Isso porque o alemão tem 4 declinações, mas na verdade são 3 aí. O acusativo, o dativo e o genitivo que mais pegam para os alunos. O nominativo, como a gente vê desde o início, os alunos acabam meio que se acostumando. Na verdade, eles nem percebem, você nem percebe que você já aprendeu o nominativo quando você está vendo Der de Das pela primeira vez. Mas enfim, vamos dar uma olhada então no conteúdo da declinação em si. E se eu te disser que a declinação pode tornar o alemão mais fácil ao invés de mais difícil, você vai achar que eu tô muito maluca? Pois é, não tô não, tá bom? Não estou não. Acontece que eu vou mostrar hoje toda a lógica por trás da declinação e por que é que ela existe no alemão. O alemão, então, como eu já tinha falado, tem 4 declinações. O nominativo, que geralmente é o sujeito da frase, e também é o der de das que você sempre vê. O accusative, o dative e o genitive, que você também vai ver nesse curso, só que de uma forma mais específica e aprofundada em outras aulas. E aí vem o grande primeiro erro dos alunos, que é tentar entender a declinação, tentar aprender a declinação sem entender o que ela é e para que ela serve. E aí vocês me dizem, como que vocês vão aprender a fazer um bolo se vocês estão recebendo uma receita de bolo sem saber que é uma receita de bolo? Porque você não sabe o que é, você não sabe o que é uma receita de bolo e você não sabe que serve para fazer um bolo. Você está simplesmente recebendo uma receita e fazendo. Você pode acabar colocando a massa do bolo numa forma de pizza ou tentando fritar ela numa frigideira. Não vai dar certo. Quando a gente fica, né, o que eu quis dizer aqui com essa metáfora é que quando a gente fica assim chutando as coisas e fazendo as coisas sem entender a lógica e o raciocínio, ainda mais no alemão, que é uma língua extremamente racional, a gente acaba patinando sem sair do lugar. Porque se você acerta a forma, o tamanho do bolo, foi a temperatura do forno, vai ser sorte, né? Você não sabe o que você está fazendo. Bom, você já tinha parado para pensar nisso? A declinação, então, o que ela é? Pausa esse vídeo, pensa um pouquinho e depois você volta. Tenta transformar isso em uma frase. Eu tenho uma frase para você, mas eu gostaria que você tentasse pensar primeiro, né, em todas as vezes que você viu declinação, para que você usou ela? O que você acha que ela é? Para que ela é útil?
né? A declinação, ela é a modificação de substantivos, artigos, nomes e pronomes, ou seja, de alguns tipos de palavras, de acordo com a função que elas vão ocupar numa frase, tá? E não tem nada a ver com o lugar. Cuidado. Ah, porque a gente tem no português uma estrutura muito fixa de frase. Isso não tem muito a ver com o alemão. Eu vou mostrar daqui a pouco isso para você. Mas, então, para que ela serve antes da gente ir para os exemplos? Ela vai servir para mostrar a função das palavras na frase. Exatamente porque as frases no alemão podem ter ordens diferentes. As palavras, elas podem mudar de lugar. Quem já está um pouco mais avançado vai saber do que eu estou falando. E por causa dessa mudança de lugar, você precisa da declinação. Ela vai permitir essa mudança sem que a frase fique confusa. Antes de entrar nos exemplos, eu queria falar que no meu curso de gramática, o Grammatik A1 Plus, né, o Gramática 1 Plus, que não é uma gramática só para iniciantes, é para você que está com dificuldade na base do alemão. E ela é 1 Plus, porque ela já traz coisas além do A1 para você, misturado com aquele básico que você precisa revisar e solidificar para não ter mais problemas e dor de cabeças com o alemão, tá? Você vai, então, encontrar nesse curso uma revisão gramatical com mais de 30 aulas gravadas e exercícios para você não só entender a lógica do alemão, como também colocar em prática tudo que você está aprendendo comigo nas aulas gravadas e revisar vocabulário. Então, é uma gramática também focada na revisão de vocabulário do nível A1, aprofundando um pouco esse vocabulário, que é muito importante. Gramática e vocabulário precisam andar juntas, mais de uma do que da outra, não importa qual que seja, desanda um pouco o negócio ou você sente que você não está evoluindo tanto. Por isso eu tenho essa preocupação. Uma base sólida para você se comunicar com mais segurança e não ter lacuna de aprendizado, para você ter mais clareza para aprender os próximos níveis de alemão. Agora que você já sabe o que é declinação e para que ela serve, tá na hora de olhar os exemplos. Eu vou trazer exemplos práticos para você de como montar as frases em alemão. Mas a primeira coisa que você precisa ter em mente é que no português a gente tem uma estrutura de frase muito simples. Já dizia a Marilena, minha professora do Fundamental 2 de português, que foi com quem eu aprendi todas essas coisas, né? Marilena dizia que a frase em português tem sujeito, verbo e objeto. E quando a gente coloca alguma coisa antes, a gente meio que tira isso da frase e põe uma vírgula. Então, sujeito, verbo, objeto. A Caro aprende alemão, né? Sujeito, verbo, objeto. A gente não muda as coisas de lugar no português. A frase sempre tem o mesmo padrão. No alemão, a gente não tem esse padrão. A gente tem o Verb of Position 2, que é o verbo na segunda posição, que também é tema para outra aula, tá? Aqui você tem que guardar assim, que a gente tem alguma coisa, o verbo na segunda posição e outras coisas. E não tem muito a ver com a função de uma palavra, não tem a ver com o lugar que ela ocupa, tá? Que é uma coisa que a gente tem no português. A primeira coisa que geralmente aparece é o sujeito da frase. No alemão, não necessariamente. Então, você já precisa, né, pensando na lógica do alemão, você já precisa logo de cara pensar que não necessariamente a primeira coisa que vai aparecer numa frase para mim é o sujeito. Toda frase você tem que ter essa mentalidade aí dentro de você. Trouxe alguns exemplos, então. Caro kauft einen Kaffee. A Caro compra um café. Sujeito, carro. Verbo, kauft.
objeto acusativo, porque no alemão não existe objeto direto e indireto. Isso é tema também para outra aula. Essa é só a primeira aula de muitas aulas que estão por vir, então calma, você vai entender tudo, mas a gente precisa ir aos poucos. E eu estou falando isso para mim também, porque eu fico tão feliz assim de explicar as coisas, que às vezes eu quero explicar tudo de uma vez. Bom, então eu compro um café. Caro kauft einen Kaffee. A Caro compra um café. E se eu inverter, como que fica essa frase traduzindo para o português? Einen Kaffee kauft Caro. Um café compra a Caro. No português, essa frase é impossível. Impossível. Não dá para um café comprar uma pessoa. No alemão, essa frase não só é possível, como se faz esse tipo de frase o tempo todo. Porque existe uma regrinha no alemão que é a gente enfatiza informações numa frase não só pela tonicidade da nossa voz, mas também pela posição da palavra na frase. O que eu quis dizer com isso? Que no caso é mais importante a pessoa saber o que está sendo bebido, que no caso é um café, do que a pessoa. Talvez a pessoa já esteja no contexto. Ah, a Carol foi para um café. O que ela estava tomando lá? Um café. E aí o café é mais importante. Então eu vou deslocar o café para a primeira parte. E aí os alunos já falam: "Ah, mas eu vou falar isso, eu preciso saber disso". Precisa. Isso é muito, muito usado desde o início. É uma das coisas de gramática que os alunos veem pela, assim, uma das primeiras coisas que vocês veem. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. Antes de ir direto para as declinações certinho, você tem que pensar que um café, que é o accusative aqui, ele está sendo deslocado para o início da frase. O verbo continua sempre na segunda posição, como eu tinha falado um pouquinho atrás no vídeo. E a cabo é deslocada para depois do verbo, tá? O sujeito, ele sempre tá ali depois do verbo ou antes do verbo. Eles são beste Freunde, eles não se separam, mas eles podem ter essa troca de lugar, tá? Resumindo, então, a declinação do alemão é tão importante por quê? Porque ela vai evitar ambiguidade, vai permitir mobilidade na frase, mobilidade que o português, por exemplo, não tem. Ah, isso significa, Caro, que não existe ambiguidade no alemão? Existe. A gente estuda casos de ambiguidade, inclusive, nas disciplinas de linguística da faculdade. Mas concorda comigo que se você tem algo que independente da estrutura da frase, fala: oi, isso aqui não é o sujeito, isso aqui é outra coisa, já resolve muitas coisas na nossa vida, né? Então, clareza e objetividade são os sobrenomes da declinação. Guarda isso na sua cabeça, porque isso vai ser muito importante para toda a sua trajetória do alemão. A declinação vai te acompanhar lá do comecinho até o final e para sempre. Então, abrace ela, torne-se amiga dela, porque ela vai te ajudar muito ainda nessa trajetória de aprendizagem e de comunicação. Gostou? Então deixa o seu like no vídeo e se inscreve no canal. E se você quiser aprender mais e fazer exercícios sobre esses temas que eu estou trazendo aqui, é só você clicar no link da descrição do vídeo e adquirir a minha gramática. A gente se vê na próxima aula. Tchau!